Vem aprender a fazer a minha receita secreta, que já não é mais tão secreta, de batata recheada na frigideira, que viralizou no mundo inteiro. Só que dessa vez feita com boi ralado. Carne moída, meus amigos, com um tempero bem diferente de tudo que você já viu. Então, antes de eu ir pra receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Aqui eu vou ensinar pra vocês um recheio de carne moída que ele é um pouco diferente dos tradicionais, tá? Essa aqui é uma sugestão minha, que se você fizer para essa receita você vai adorar. É bem diferente, eu tô usando, ó, até uma carne mais barata, mais durinha, porque eu vou ensinar pra vocês, ó, uma técnica pra deixar ela macinha e muito saborosa, tá? Ó, pra começar, eu vou pegar aqui, ó, cebola, tá? Uma cebola bem picadinha, coloquei aqui na minha banha que já tá bem quente, tá? Uma cabeça de alho picado, sim, uma cabeça média, tá? De média para pequena. Cebola já completamente refogada, ó. Vou colocar aqui a minha carne aqui, como eu falei, é uma carne mais barata, né? É uma 100 que eu tô usando aqui. A princípio vou deixar ele aqui, vou dar uma fritada até ele ficar com um aspecto rosado, tá? Passar desse aspecto vermelhado para rosado. Não pode fritar demais para ele ficar com aquela coloração mal rosada, tá? Tem que ficar rosado. Olha só, meus amigos, ele tá com um aspecto rosadinho, tá vendo, ó? Ele não tá cru, tá? Mas também não tá frito. Olha só, tá vendo? Tem umas partezinhas aqui que parece que tá cru, né? Mas é isso mesmo, ele não começou a soltar água, tá vendo? Então é nessa hora que para cada quilo de carne moída de segunda que você for usar, ou de terceira, você vai colocar, ó, um copo de leite, meus amigos. Isso, leite na carne moída, sem tempero, sem nada, só com o alho e a cebola. Esse leite vai fazer amaciar essa carne, dar sabor, né? E um pouco de cremosidade também lá no finalzinho, mas bem pouco, tá? Não vai interferir em nada. Eu quero comprovar para vocês que vocês conseguem fazer uma carne deliciosa usando técnica caseira. Agora, ó, vou esperar isso aqui refogar, vai levantar a fervura e na hora que ele secar, nós vamos para nossa próxima etapa. Olha, leite já completamente seco, tá? Ficou só a água mesmo da carne. Agora eu vou colocar o meu segundo ingrediente secreto, que é, ó, vinho branco seco, meus amigos. É opcional, tá? Como eu falei, eu tô fazendo do jeito que essa carne vai ficar extremamente saborosa, sem precisar de usar aqueles temperos secos industrializados, que geralmente ninguém gosta de usar, né? Mas usa. Mas eu aqui, o Willzinho aqui, não usa, tá? Posso usar um molhinho uma vez ou outra, mas tempero seco eu não uso. Ó, vou misturar esse trem aqui, misturei bem, vou deixar ele dar uma refogada até secar, agora sim, até secar, pra gente poder ver o borrinho aqui no fundinho da panela, tá bom? Já eu volto aqui. Carne moída sequinha, ó, criou aquela rapinha que eu falei pra vocês, ó, que é sabor, tá vendo? Essa rapinha gostosa que fica aqui no cantinho, ó, tá vendo? Nós vamos deglaçar ela aqui agora, ó, com molho inglês, tá? Ó, o cheiro bate e os vizinhos devem ficar alvoroçados. Olha, completamente deglaçado, ó, não tem mais nada, tá vendo, ó, saiu tudo, tem uns rapinhos aqui, mas vai logo sair. Agora nós vamos finalizar a nossa carne moída, tá? Agora sim, nós vamos temperar, ó, com sal a gosto, tá, ó. Pimenta do reino, ó, também a gosto. 2 colheres de extrato de tomate, milho, tá? Uma colherzinha de milho, um pouquinho mesmo, tá? Pimentão, 1 colher de pimentão. Eu amo pimentão na carne moída. Você também gosta, pessoal? Deixa pra mim nos comentários. Vou adicionar aqui também, ó, cheiro verde, que aqui em Minas é cebolinha e salsinha, tá? Tomate, um tomate picado sem semente. Vou desligar o meu fogo, ó, desliguei o fogo, tá, ó, e vou somente agregar esses complementos. Vocês viram que esses complementos que eu coloquei é o meu gosto, você pode colocar de acordo com o que você quiser. Poderia colocar aqui uma azeitona, poderia colocar ervilha, mas aqui, ó, eu gosto de fazer desse jeito, tá? Pra não roubar muito o sabor da carne moída. A azeitona, você sabe que rouba bastante o sabor, né? Tem o pimentão aqui também, que geralmente rouba o sabor, mas tem tão pouco que não vai fazer diferença, ó. E tá pronto o nosso recheio de carne moída. Olha só que coisa linda que ficou. Show de bola, fácil e rápido, né, meus amigos? Fala a verdade, ó. Olha que lindo.
Agora, meus amigos, pra gente preparar a batata tem os seus segredos, tá? Presta atenção aqui. Como você pode perceber, eu já cozinhei as batatas. Eu tô usando aqui batata inglesa. Tô usando exatamente 1,5 kg, que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 batatas medianas, né? Não tá muito grande, mas também não tá pequeno. 1,5 kg exatamente. Quando eu cozinhei ela, eu cozinhei 2 dentes de alho, ó. E o alho, ele cozinha, ele vira uma massinha, tá vendo? Ó? É só espremer, ó, que ele cai, tá vendo? Ó? Esse alho, ele vai dar todo o sabor especial para essa nossa batata na frigideira. Caso você não goste de alho, não precisa colocar, tá? Você pode fazer o processo que eu vou mostrar para vocês aqui sem colocar o alho. Porém, tem que se atentar na textura da batata. Eu cozinho a batata com casca e depois de cozida eu tiro a pelinha dela. Por que eu faço isso? Porque se eu descascar e colocar a batata direto para cozinhar na panela de pressão, que foi o caso, ela vai perder amido, ela vai desmanchar. E na hora que você for fazer essa etapa aqui, ó, ela vai ficar meio que aguada, entendeu? Não vai virar um purezinho liso, sem nenhuma umidade. Então eu recomendo que você cozinhe com a casca, tá? Para ela ficar, ó, com essa textura aqui, ó, bem cremosa, tá vendo? Olha aqui por dentro, olha. Até quando passa a faca, ó, dá para você perceber, ó, que ela tá cremosinha, tá vendo? Ó? Então, essa é a dica que eu dou para vocês fazerem essa batata, tá? Para poder cozinhar essa batata. E nós vamos temperar ela aqui, ó, com sal a gosto, tá? E pimenta do reino. Nós, para poder fazer essa batata, não colocamos de jeito nenhum manteiga, nem creme de leite, nem outra ingrediente, a não ser esses aqui, porque se você colocar na hora que você for fritar, sua batata vai dar ruim, vai desmanchar e vai virar aquele purê mais molinho, não vai se sustentar e ficar lindona, como você pode ter visto aí no início do vídeo, né? Então, ó, colocado isso aqui tudo, vou dar aquela amassada para poder virar um purezinho, tá bom? Batata completamente amassado. Agora é hora de colocar se você quiser, claro, né, o cheiro verde. Aqui em Minas, cheiro verde é salsinha e cebolinha. Eu sei que em outros estados, cheiro verde são outros tipos de folhas, né? Deixa aí pra mim nos comentários que eu quero saber. Ah, e também coloca da onde que você é, porque eu quero saber como é que é o nome do cheiro verde aí no seu lugar aí, ó, e da onde que você é, tá? Deixa aí pra mim nos comentários. Vou só misturar agora, só pra agregar, tá? Ó, completamente misturado. Agora, pra poder montar essa batata, eu vou usar aqui, ó, uma frigideira normal, dessas que vocês têm em casa, tá? Pode ser uma velhinha mesmo, não tem problema não. E eu montei ela aqui, ó, com bastante manteiga. Will, não tenho manteiga, eu não uso manteiga. Posso untar com margarina ou então até mesmo azeite, óleo? Pode, mas eu garanto pra você que a qualidade da casquinha que vai se formar em volta dessa torta de batata na frigideira vai ser completamente diferente, tá? Se você puder, use a manteiga, que vai ser sucesso, tá? Ó, não tem segredo. Coloca a massa no fundo e nas laterais. Colocado toda a massa, você pode ver que com o auxílio de uma colher, ó, eu modelei as laterais e o fundo, ó, fica até mais fácil, tá vendo? Agora, ó, é só colocar o delicioso recheio que nós preparamos, né? Já tá morninho, tá frio, aqui dentro, tá? Colocado o recheio aqui, toma cuidado com os olhos aí pra você não colocar demais, tá? Tem pessoa aí que é meio zoiuda, igual eu, né? Coloca recheio demais e depois não consegue tampar. Eita, nós, esse aí é do meu time do Will. Ó, e agora? É só fechar com a massa, tá? Ó, pode ir colocando com a mão, tá? E depois é só vir aqui com a colher, ó, e finalizar, tá? Alisando aqui, ó, desse jeito, ó. E tá aqui, ó. Nossa batata já lisinha, no jeito. Olha que linda que ficou. Show de bola, né? Agora é só a gente pegar lá, ó, e levar para dar aquela fritada no nosso fogão. Simbora. Para poder fritar essa batata na frigideira, você pode ver que eu tô usando um fogão de boca média, tá? Não use um fogão de boca larga não, porque pode queimar a sua batata. E vou deixar aqui, ó, pela minha experiência com o meu fogão, com a minha trempe aqui, ó, exatamente 7 minutos, tá? 7 minutos vai ser o suficiente para você ver que ele vai criar uma casquinha aqui na lateral, uma casquinha dourada, e você vai conseguir até movimentar ela aqui, tá? Eu vou voltar aqui daqui a pouco, daqui 7 minutos, vou voltar e mostrar para vocês. Aguenta a mão aí.
Olha aqui, meus amigos, minutos se passaram, a nossa batata, ó, ela já desgruda, tá vendo, ó? E você pode reparar aqui, ó, que no cantinho, olha, começou a dourar. Isso não quer dizer que aqui tá tudo dourado, né, na lateral. Pode estar, é claro, não tem problema. Mas isso quer dizer que é a hora de você virar. Para poder virar essa batata, você pode usar duas técnicas diferentes. A primeira é você pegar um prato, né? Você vai pegar a batata, escorregar a batata para dentro do prato, né? E aí você vai pegar a mesma forma e vai virar, desvirar e ela vai cair aqui dentro, né? Simples assim. Porém, aqui eu vou usar, ó, uma segunda forma, que é a melhor opção. Pra mim, é a que eu mais gosto. Se você tiver uma segunda forma, faz essa técnica aqui agora, que é só encaixar e virar, ó. Encaixei e agora eu vou virar, ó. Desse jeito, tá vendo? Vamos tirar aqui pra ver como é que ficou. Olha só que batata mais linda, meu Deus do céu. Que orgulho. Olha isso aqui, meus amigos, ó. Que lindona que ficou, olha. Agora vamos esperar mais 7 minutos pra fritar do outro lado, tá bom? E essa batata, meus amigos, eu gosto de servir ela de duas formas. A primeira, é claro, tirando uma fatia bem bonitona, olha só, dessa batata. E a outra, minha favorita, essa fatia aqui, ó. Vou deixar no canto aqui que eu vou pegar a outra, porque agora eu preciso de ajuda, viu, meus amigos? Porque a outra forma que eu gosto de comer, eu preciso do Ian, meu filho, que vocês conhecem, já viram ele aqui no canal, e da Débora, que não gosta de aparecer, mas você sabe que tá aqui do meu lado, né, meus amigos? Ó, pessoal, preparado para mostrar para eles como que é a segunda forma da gente comer esse trem aqui? Então, bora lá, ó. É desse jeito, meus amigos, ó. É pegar aqui, ó, e destruir esse trem e mandar para dentro, ó. Gostou, filho? Tá de boca cheia. Então é desse jeito, meus amigos. Só pegar uma generosa colher, juntar os amigos e mandar para dentro. Curtiu essa receita? Essa bagunça danada aqui, eu tenho certeza que eu fiz a sua boquinha virar orange, né? Então, ajuda o Willzinho, ó, sentando o dedo com força nesse like aí. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, @. Will pra cá. Até o próximo vídeo. Fui.